no final da aula passada, que trata sobre as instalações em edificações de uso coletivo. Fizemos algumas considerações iniciais de ser na norma da Equatorial para instalações em edificações, né, de múltiplas unidades consumidoras, é a NT 004. E aí ela tem aqui alguma classificação, né, para o consumidor, para atendimento do consumidor, mesmo fazendo parte, né, de um edifício, de um condomínio, de um prédio, ele poderá ser atendido como um consumidor monofásico, bifásico ou trifásico individualmente. E aí ele vai ter a conta dele lá de energia elétrica, o medidor dele, né, associado ao bifásico ou trifásico dentro daquela edificação. Nós apresentamos a tabela da Equatorial, né, que mostra lá a padronização, digamos assim, dos consumidores a partir a gente chama de padrão, né, o que a Equatorial chama de padrão, o que a gente chama de padrão é o disjuntor. Né, então, aquele padrão lá determina a classe daquele consumidor, a faixa, né, de carga instalada naquele consumidor, seja a demanda, seja a carga instalada em quilowatts. E aí, nessa tabela também, nós mostramos, né, que ela também indica né, do quadro de distribuição desse consumidor. Mas sendo um prédio vertical ou até mesmo horizontal, a gente precisa tomar cuidado e fazer o cálculo pelo critério da máxima queda de tensão admissível, para confirmar a adoção daquele condutor, ou se vai haver necessidade de adotar um condutor, sendo que o padrão adotado para o consumidor, ele independe, né, ele é calculado em função da carga instalada. Então, pode ser que o condutor tenha que ser maior, mas até pelo cálculo da corrente de curto-circuito, que nós apresentamos no capítulo anterior. Então, se a gente vê que há necessidade de trocar, a gente troca o condutor, mas não mexe no disjuntor. E aí nós paramos aqui, né, nas condições gerais de atendimento da instalação. As edificações de uso coletivo serão atendidas através da rede de baixa tensão, que é a rede secundária de distribuição, quando a demanda total da edificação não ultrapassar 75 kVA e quando não houver nenhum consumidor individual com carga instalada. Nós já apresentamos, então, essas situações aí. Dissemos que, no caso de um consumidor com carga superior, né, presente naquela instalação, ele pode ser atendido individualmente por transformador particular, por exemplo. Ou a concessionária pode resolver atender a instalação inteira. Por causa daquele consumidor, ela pode resolver atender a instalação inteira através de transformador particular. A gente chama de subestação individual, ou subestação particular para aquela edificação. E aí vem, então, as características de atendimento. A seguir são apresentadas algumas definições importantes, adotadas pelo 4 da Equatorial, e serão utilizadas nas especificações de atendimento estabelecidas em seguida. Primeiro, a definição de entrada de serviço, ramal de ligação, ramal de entrada, algumas definições que nós já conhecemos do capítulo 4. A entrada de serviço é o conjunto de equipamentos, condutores e acessórios instalados a partir do ponto de a medição, e divide-se em ramal de ligação e ramal de entrada. O ramal de ligação é o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação da rede da Equatorial e o ponto de entrega,
E o ramal de entrada é o conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de entrega e a medição, porque às vezes o ponto de entrega ele fica lá em cima, né? A medição fica lá em cima, né? Próximo do poste. Por isso que eu coloquei a medição ou a proteção. Próximo não, no poste, né? E o ponto de ligação, ou derivação, ponto de derivação, é o ponto da rede da equatorial de ligação da unidade consumidora. O ponto de entrega é o ponto de conexão do sistema elétrico da equatorial com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como limite de responsabilidade do fornecimento da equatorial. Aqui, nessa figura, nós apresentamos aqui ponto de derivação, né, de onde sai da rede da concessionária a alimentação para o consumidor. E aí, onde começa a responsabilidade do consumidor, onde o consumidor tem que arcar com as despesas de instalação e manutenção, é o ponto de entrega, né? Aqui ele mostra. Então, ele mostra o ramal de entre ponto de derivação e ponto de entrega, e ele mostra o ramal de entrada, né, que começa no ponto de entrega, né, e aí vai, ele chamou aqui de ponto de entrada, né, onde tem essa curva aqui, né, ele chamou aqui de capacete, esse eletroduto com essa curva para baixo para evitar a entrada de água da chuva, né. Nesse caso aqui, a entrada foi subterrânea. Aí há necessidade de construir uma caixa de passagem aqui, próxima do poste, ó, bem próxima do poste. Ele botou aqui a curva, veja que ele deixa uma folga no condutor, né? Ele não deixa o condutor assim, todo apertado aqui, rígido, ele deixa uma folga e vai. Tá? Então, aqui começa o ramal de entrada, né? E aí ele vai, segue subterrâneo até a medição, lá dentro, interna. Tá? Bom, nesse caso aqui, a redistribuição da concessionária está no mesmo lado, né, do consumidor, aqui é o limite, né, do consumidor. A gente percebe, né, que colocar esse poste aqui para manter essa distância mínima, né, entre o ramal de ligação e a calçada aqui, que existe uma distância mínima que deve ser respeitada para a passagem de pedestre, ou quando for entrar carro, né, for garagem, tem que ser respeitada uma distância mínima. Então, pronto, aqui tem essa ligação, ele pode ser derivado da rede de baixa tensão. Nesse caso, quando ele é derivado da rede de baixa tensão, da equatorial, ele deve ser aéreo, com comprimento máximo de 30 metros, altura mínima de 5,5 metros, quando é prevista a travessia de veículos, ou 3,5 metros, quando é prevista apenas travessia de pedestres. Pela parte frontal do terreno, não devendo atravessar o terreno de terceiros, nem ser acessível a partir de janelas, sacadas, terraços ou ambientes similares. Maiores detalhes e outras especificações são apresentados na norma, porque o objetivo desse capítulo é apresentar o assunto de uma forma geral, né? Mas se você vai fazer um projeto, você tem que estudar de forma todinha, né? Aí tem a figura 6.1, observação. Ramal de ligação em baixa tensão pode ser subterrâneo, desde que seja derivado de um poste da rede de distribuição secundária, localizado em frente à instalação, no mesmo lado da via. Esse tipo de ramal normalmente se aplica a unidades consumidoras situadas em áreas tombadas, histórico e artístico nacional, IFAM, e outros casos especiais. Aqui ele está dizendo que o ramal de ligação pode ser subterrâneo, porque existem algumas áreas históricas, assim, né,
áreas tombadas, onde a rede ela é subterrânea também, né? Muitas vezes. Né? E também não queria assim, tanto enfeiar, mas para não interferir, uma palavra mais bonita, né? Para não interferir, digamos assim, né? Na, na paisagem, né? Na situação lá histórica, né? Então, tem alguns locais históricos no Brasil, né? Onde realmente a rede de distribuição e aí ele diz que quando ele é derivado da rede de baixa tensão, né, ele deve ser aéreo, tá? A maior ligação que ele está falando aqui, né? Quando ele é derivado da rede de média tensão, ele pode ser aéreo ou misto, que significa parcialmente aéreo, parcialmente subterrâneo. A maior ligação totalmente aéreo deve atender às prescrições de comprimento máximo especificadas pela norma e possuir altura mínima de 5,5 metros, quando é prevista a travessia de veículos, ou 3,5 metros, quando é prevista apenas travessia de pedestres. As mesmas condições anteriormente colocadas, né? Não deve atravessar o terreno de terceiros, nem ser acessível. A ligação deve ser feita preferencialmente pela parte frontal do terreno. O trecho aéreo deve atender às mesmas prescrições especificadas pela norma para ramal aéreo, derivada da rede de média tensão. E o trecho subterrâneo deve derivar de um poste fixado no terreno do consumidor, e a distância máxima entre o limite da propriedade e a parede da subestação deve ser de 5 metros. Então, aqui ele já está especificando o ramal de ligação derivada da rede de média tensão, né, conforme especificado, ou, digamos assim, conforme ilustrado, né, nas figuras a seguir. Nesse caso aqui, ele apresenta aqui a rede de distribuição primária, né? Aí ele mostra que o ponto de derivação, quando estou aqui junto desses isoladores aqui, e esse ramal de ligação aqui, no caso, ele é aéreo. Como acontece aqui na UFPA, né? Nós temos a subestação próximo lá do ginásio, né? E temos lá a nossa ramal de ligação aéreo. Ele termina aqui na subestação aqui. Aqui em cima, e depois, ó, veja que ele está passando aqui por uma chave fusível, né? Aqui, não está aparecendo bem, mas deve ter aqui o para-raios também. Aqui tem o outro tipo de isolador, né, que é mais flexível, não é igual a esse aqui de cima, que é fixo, mas é um isolador tipo olhar, aí faz a conexão, né, aqui, após passar pela proteção aqui, né, e entra. Né, aqui tem outro isolador, tipo disco, né, preso aqui, e ele vem aqui para dentro, né, ele faz aqui, ele passa, aqui tem uma bucha, né, que está passando aqui, e aqui ele fez um aterramento bem aqui, né, e entrou. Então, esse ramal de ligação aqui, ele foi todo aéreo, né? Esse outro aqui já tem um pedaço que é subterrâneo, então esse aqui é misto. Veja que dentro da instalação consumidora foi então essa continuação aqui ainda é ramal de ligação, né? Ele vai entregar lá na bucha primária, né, do transformador. Então aqui ele já chamou de ponto de entrega, então aqui já não é mais, aqui não está me parecendo ramal de ligação, vamos lá. Pega. Aqui ele está mostrando aqui um fusível aqui, né, e aqui outro fusível também. E aqui me parece para-raio também. Bom, então aqui ele chamou de ponto de entrega, né?
Então, ele está dizendo aqui, o ramal de ligação derivado da rede de média tensão pode ser aéreo ou misto, atender às mesmas prescrições. O subterrâneo deve derivar de um poste fixado no terreno do consumidor. A distância máxima deve ser de 5 metros. A gente percebe na figura, né, que a distância para a subestação é bem próxima. As figuras 6A e 6B exemplificam algumas características de atendimento para ramal de ligação aérea e misto. As especificações são apresentadas na norma. Então, ele ainda chama, aqui ainda seria ramal de ligação, apesar do ponto de entrega estar bem aqui já, e o ponto de derivação está bem aqui. E o ramal de entrada? Bom, o ramal de entrada pode ser derivado da rede de baixa tensão, quando a instalação ultrapasse aqueles 75 kVA de demanda. Então, ela embora seja com múltiplas unidades consumidoras, ela é atendida pela rede de baixa tensão, porque ela equivale a um único consumidor grande, né? São pequenos aqui esses consumidores, então a união deles não ultrapassa os 75 kVA, que é o limite, né, para atendimento trifásico na baixa tensão. As especificações prescritas nas normas NT 001 e NT 002 da Equatorial, sendo sua instalação e manutenção de responsabilidade do consumidor. Aqui ele já mostra uma outra norma, né, que é a NT 002, tá? Os condutores utilizados devem ter isolação em XLPE, EPR ou HEPR, com tensão mínima de isolamento de 1 kV. Então, aqui ele já especifica esse tipo de condutor aqui, com esse tipo de isolação aqui. Quando a alimentação for feita a partir da rede de baixa tensão, o ramal de entrada subterrâneo não pode derivar diretamente da rede de distribuição da concessionária, devendo ser instalado um poste particular dentro do terreno do consumidor para a descida do condutor. Então, aqui é aquela figura 6.1 de entrada subterrâneo, né? E está atendendo as prescrições dele. Ele diz, olha, ele tem que parar num poste, e do poste ele desce. Tem que descer a partir do poste lá. Então, o ramal de ligação parou lá no poste. Os eletrodutos da parte subterrânea podem ser de PVC rígido ou polietileno de alta densidade ou corrugado, devendo ser enterrados a uma profundidade mínima de 30 centímetros, possuir proteção adicional de concreto quando atravessarem locais destinados a trânsito de veículos nas vias internas da instalação. Então, ele está dizendo que quando houver travessia de veículos, deve haver uma proteção adicional aqui sobre o eletroduto aqui. Pode ser construída uma caixa de passagem localizada a 70 centímetros da base do poste, instalada dentro da unidade consumidora. Maiores detalhes e outras especificações são apresentadas na NT 004 da Equatorial. Se houver alguma correção aqui para fazer em relação a essas normas aqui, colocar para vocês, né? E vou colocar de novo no CIGA, tá? Essa talvez aqui seja um parágrafo geral, né? Para depois começarem os detalhes aqui do ramal de entrada derivado da rede de baixa tensão. Mas eu vou rever esse primeiro parágrafo aqui. Quando ele deve ser fixado em poste auxiliar particular, de concreto armado também, de onde deriva o trecho subterrâneo do ramal, conforme mostrado na figura 6.2b. Então, essa figura realmente ela está mostrando o ramal de ligação aqui, o ramal de entrada aqui subterrâneo.
né? Então, rede de média tensão, tá? Essa aqui é outra coisa que eu vou ver, né? Não é bem o ramal de ligação misto, é um ramal de ligação com o ramal de entrada subterrâneo. Às vezes a própria norma confunde a gente. Deve ser construída uma caixa de passagem, localizada na base do poste, com dimensão mínima de 50 por 50 por 50, no mínimo, né? Deve ser... Isso é muito importante. Às vezes a pessoa não sabe que tem que ter brita no fundo, e aí ela faz de concreto. E aí, quando chove, enche de água. Aí alaga, né, a caixa de passagem, alaga o condutor e ainda entra água pelo eletroduto, podendo chegar até lá a subestação, né, e aí vai enferrujar, deve ser permeável. Comprimento máximo entre o limite da instalação consumidor e o poste deve ser no máximo de 3 metros. Maiores detalhes, outras especificações são apresentadas na norma. Bom, aí ele apresenta bem o ramal de entrada misto, aéreo, subterrâneo, sem poste auxiliar. Subestação aérea, e trecho em baixa tensão aérea e subterrânea, da bucha do transformador até o barramento do centro de medição. Então, nesse caso aqui, o transformador está lá em cima, né? Então, ele deriva da rede de média tensão até o transformador, até a subestação aérea, que eles chamam. A partir do secundário do transformador, ele pode sair uma parte aérea e uma parte subterrânea, até o centro de medição. Nas subestações ao tempo em poste, o trecho em média tensão aérea de cabo nu ou derivado da rede compacta vai do ponto de derivação do transformador, e o trecho em baixa tensão com cabo isolado vai das buchas do secundário do transformador até o barramento do centro de medição, certo? Nas subestações abrigadas e nas subestações ao tempo, o trecho em média tensão aérea é constituído de cabo nu ou derivado da rede compacta. Quando essas subestações utilizam um poste auxiliar, o ramal de entrada em média tensão passa a ser subterrâneo com cabo isolado. Então, ele está dizendo que quando ele usa poste auxiliar, a partir do poste, o ramal de entrada, mesmo sendo em média tensão, já passa a ser subterrâneo, e aí ele vai para a subestação abrigada. O ramal de entrada pode ser totalmente subterrâneo, unidades consumidoras situadas em áreas tombadas pelo IFAM, nos locais onde a concessionária possui rede subterrânea, ou em casos considerados especiais ou omissos à norma. E aí são decididos lá entre o cliente, né, o consumidor e a concessionária. Maiores detalhes, outras especificações são apresentadas na norma. Nas edificações verticais de múltiplas unidades consumidoras, atendidas a partir da rede de média tensão da equatorial, quando os transformadores forem instalados no interior da propriedade, o ponto de entrega será na entrada do barramento geral da subestação. Por isso que, nos locais onde a rede elétrica interna seja de propriedade da concessionária, o ponto de entrega se situará no limite da via interna com a unidade consumidora individual, nesse caso, quando a rede interna é da concessionária. Nas edificações horizontais de múltiplas unidades consumidoras, atendidas a partir da rede de média tensão, ou seja, condomínios horizontais, no limite da via pública com o condomínio, no caso em que a rede interna for construída fora do padrão especificado pela equatorial. Nesse caso, ela não vai se responsabilizar, né, pela rede interna. E aí, então, ela diz, olha, então, o ponto de entrega vai ser o limite da via pública com o condomínio. A partir daí,
É como acontece na UFPA. É da UFPA. Né? A UFPA é responsável pela distribuição, pela manutenção, por tudo lá. Que é a questão da medição. Os medidores das instalações com múltiplas unidades consumidoras devem ser localizados em um centro de medição, onde devem ser instalados módulos padronizados, de acordo com esses módulos alojarão os barramentos de energia que alimentarão os medidores, a proteção geral do centro de medição, os medidores de cada unidade consumidora e as proteções individuais dos consumidores. Quem mora em edifício, né, em condomínio, já deve ter visto, né, uma sala também onde ficam localizados os na entrada, no hall de entrada, nos prédios mais antigos a gente ainda vê esse tipo de padronização. Atualmente já ficam mais, uma coisa assim, mais, digamos assim, discreta, né? Essa questão aqui da localização do centro de medição. Centro de medição deve ser localizado em áreas de uso comum e de fácil acesso, em andar térreo ou subsolo, desde que não esteja... Agora, nos condomínios, assim, mais simples, né, verticais ou horizontais, ou, digamos assim, verticais de poucos andares, né, digamos, até 4 andares, a gente ainda vê, muitas vezes, aquele conjunto de medidores logo na entrada dos condomínios, logo na entrada, né, do prédio. É o seguinte critério em relação ao número de centros de medição em prédios residenciais ou comerciais. Se houver até 32 medidores, é o único centro de medição. Mais de 32 medidores, aí tem que construir 2 ou mais centros de medição, com até 32 medidores em cada centro de medição. Então, eu já estive num condomínio que era assim, 4 apartamentos por andar, então eram 16 consumidores, e esses consumidores, esses medidores ficavam logo na entrada, na entrada aqui de cada prédiozinho desse. E aí eram vários prédios desse. Vários prédios. E a proteção das instalações. A concessionária deve instalar entre o ponto de derivação e o primário do transformador de alimentação do edifício chaves fusíveis e para-raios de distribuição, a fim de garantir a proteção da instalação no lado de alta tensão. Essas chaves fusíveis, os para-raios, eles são padronizados pela norma. Tem seu transformador, a gente especifica lá o para-raio fusível, a chave fusível, o elo fusível, tudinho na norma. Circuitos alimentadores das unidades individuais devem ser protegidos através de disjuntores termomagnéticos após a medição, de acordo com a tabela 20 da RT 004. Então, de uma residência individual, passa pela medição, depois tem o disjuntor geral. Tá? Isso não significa que lá em cima, né, no quadro, não possa ter, deve ter, né, um outro disjuntor lá em cima, dentro do apartamento, né, no quadro de distribuição do apartamento, um outro disjuntor. Ou seja, uma impedância a ser vencida. Então, se aquela proteção geral está dentro daquele quadro lá, dentro da instalação do apartamento, ela está mais próxima, né? Se algum problema, ela dispara primeiro. E aí, se acontecer algum outro problema, o de lá de baixo vai disparar. Tá? Então, essa coordenação aí deve existir. Nas edificações atendidas a partir da rede de baixa tensão, a proteção geral do ramal de entrada deve ser feita através de disjuntores tripolares termomagnéticos, dimensionados de acordo com a corrente nominal da carga, calculada a partir da demanda. Então, existe uma proteção geral que deve existir, né, antes dos medidores.
proteção geral do centro de medição. Os disjuntores de proteção devem ser instalados em um centro de proteção geral, localizado em área de uso comum da edificação, que permita fácil acesso em situações de emergência. Esse CPG é uma caixa com dispositivo de lacre, com dimensões apropriadas, devidamente aprovado pela Equatorial, deve estar no máximo 30 metros do ponto de entrega, medido ao longo do circuito do ramal de entrada, e os disjuntores devem ser posicionados antes do barramento geral da instalação e antes de cada ramal de derivação para os centros de medição. Então, aqui nessa figura tem, normalmente isso aqui é uma caixa, né, onde tem o disjuntor geral. Aqui ele está mostrando que tem mais de um centro de medição, né, aí dentro desse o disjuntor também de proteção dos centros individuais. No centro individual tem também, né, a sua proteção individual geral antes da proteção individual dos apartamentos, né, dos consumidores individuais propriamente ditos. Então, normalmente isso aqui fica próximo, né, um do outro aqui, né, o CPG metálica, normalmente, instalada, e aí tem a proteção geral e tem lá o centro de medição. Quando a demanda for inferior ou igual a 75 kVA, o disjuntor deve ter capacidade de interrupção simétrica mínima de 5 kA para corrente de curto-circuito. Veja, eu falei que é uma caixa próxima e tudo, porque eu estou aqui. A proteção, né, quando os consumidores são atendidos pela rede de baixa tensão. Né, então, é pouca coisa, digamos assim, são poucos consumidores agrupados, né, atendidos a partir da rede de baixa tensão. Então, às vezes não precisa construir uma sala, né, ele fica logo na mureta de entrada, alguma coisa assim bem... Quando a demanda for superior a 75 kVA, até 300 kVA, aí sim, né, é uma coisa maior. O disjuntor deve ter capacidade de interrupção simétrica mínima de 10 kA para a corrente de curto-circuito. A proteção geral dos centros de medição deve ser instalada em local apropriado, dentro dos módulos padronizados para medição, conforme citado anteriormente. Pensado quando os centros de medição forem instalados no mesmo compartimento do centro de proteção geral, a uma distância máxima de 15 metros. Então, ele está dizendo que quando isso aqui for dentro de uma sala, digamos assim, né, uma coisa maior, até 300 kVA, né, e aí quando ficar na mesma sala, não precisa botar esses dois disjuntores, né, vai botar só um, quando é próximo, né, e põe só um de proteção geral, até 15 metros. Então, quem mora em edifício pode dar uma olhada lá como é que é feito, né, no seu prédio. Nas edificações atendidas a partir da rede de média tensão, com alimentação derivada, a proteção deve ser feita através de disjuntores tripolares termomagnéticos instalados no centro de proteção geral, antes do barramento geral da instalação e antes de cada ramal de derivação para o centro de medição também, né? E aí, esse centro de proteção geral deve ser localizado na subestação. E aí a gente já imagina, né, que existe pode conter o barramento geral, né, de alimentação da instalação, né, e aí esse centro de proteção geral vai ficar dentro daquela sala já. A proteção dos centros de medição individuais, né, deve ser feita por disjuntores instalados no módulo de distribuição dos respectivos centros. O mínimo do disjuntor deve ser calculado em função da potência do transformador e da distância do centro de proteção geral ao centro de medição. Aquele cálculo, né, de curto-circuito que eu mostrei, né, simplificadamente no capítulo 4, ele pode servir para aí. Né, e aí você vai incluir os alimentadores do barramento,
e faz o cálculo aí, porque é importante, né, verificar aqui a capacidade de interrupção simétrica mínima dos disjuntores e a, a coordenação com os condutores, né, para ver se o condutor vai suportar aquela corrente de curto-circuito dentro do tempo de interrupção do disjuntor. Senão, tem que trocar também o disjuntor. Você pode adotar um outro tipo de disjuntor. Não é que vai aumentar a capacidade dele, mas tem que, por exemplo, o disjuntor em caixa moldada, tem que ver qual é o tipo de disjuntor com isolação a óleo, qual é o tipo de disjuntor que vai ser usado lá, né, para ele suportar aquela corrente de curto-circuito presumida. Aqui, ele coloca, né, quando tem um transformador com um centro de medição e um transformador com 2 ou mais centros de medição. Né? Aí ele mostra a necessidade, né, de colocação, de instalação de uma proteção geral para o centro de medição e proteções individuais na derivação de cada centro, que deve ser mesmo realmente adotado. A gente já sabe disso, né? E o aterramento? As edificações de múltiplas unidades consumidoras devem possuir malha de terra ou, no mínimo, 3 hastes em prédios alimentados a partir da rede de baixa tensão, pelo menos 5 hastes em prédios alimentados a partir da rede de média tensão. Veja que isso daí existia um espaço, né, para fazer algo maior, algo, né, com mais segurança, melhor. Né? E se houver possibilidade de medição também, da resistência da malha de terra resultante, é o ideal. Em todos os casos, a NT 004 estabelece que a resistência máxima da malha de terra em qualquer época do ano não deve ser superior a no aterramento, devem ser de aço cobreado, tem dimensões mínimas de 2,40 m de comprimento, né, e 16 milímetros de diâmetro. O ideal é usar aquelas hastes de 3 metros. A distância mínima entre as hastes deve ser igual ao seu comprimento. A extremidade superior da haste deve ficar aproximadamente 10 centímetros abaixo da superfície do solo. São de 30 por 30 por 30. Com drenagem e tampa adequada, permitindo acesso para fim de inspeção e de medição do valor da resistência e aterramento. Aqui ele sugere fica assim, parecendo que ele vai colocar uma caixa, né, para cada haste. Existem caixas que são vendidas no comércio, né? Você pode fazer, como ele sugere, caixa de alvenaria ao concreto, uma que seria para a inspeção geral da malha de aterramento, né? E aí você tem acesso através dessa caixa de inspeção aí para medir a resistência e aterramento da malha inteira. Nas hastes individuais, você pode colocar no mercado. Agora, muitas vezes essa malha ela fica, né, sob a subestação, aí fica mais complicado o acesso às outras hastes. As interligações entre as hastes devem ser feitas com condutores de cobre nu, de seção mínima de 50 milímetros quadrados, como tanque de transformadores e disjuntores, portas metálicas, telas e outras devem ser ligadas ao sistema de aterramento, com um condutor de cobre nu de bitola mínima de 25 milímetros quadrados. Muitas vezes o transformador fica dentro da subestação, né? Ou seja, ele faz parte lá da subestação, ele é isolado, né? Através de muito acesso a ele, com tela, né? Toda essa ferragem aí deve ser aterrada. Aquele diz, os equipamentos da subestação devem estar sobre a área da malha de terra. O aterramento para raios deve ficar independente do aterramento do prédio quando a distância entre as malhas for superior a 15 metros, que aí não vai mais ter muita interferência. Quando a distância deve ser interligadas,
para-raios e o prédio. A resistência máxima resultante em qualquer época do ano não deve ser superior a 10 ohms. Aí é aquela equipotencialização das malhas, que a gente chama, né? Nas transições de linha aérea para a subterrânea, as blindagens dos condutores subterrâneos também devem ser aterradas, sendo. Nesse caso aí está falando de linha subterrânea de média tensão, né? Com condutor de média tensão. Bom, terminada essa parte inicial aí da apresentação, né, a gente vai mostrar o cálculo da demanda. Então, antes disso, eu acho que eu já apresentei para vocês aqui a NT 004. Deixa eu ver aqui. Pronto. A NT 004, fornecimento de energia elétrica a edificação de múltiplas unidades consumidoras. De vez em quando ela faz uma revisão, aí a gente tem que sempre olhar, essas normas, elas são, a gente pode baixar elas, né, gratuitamente do site, aí tem, né, todas as orientações, elas são muito boas, né, e eu acho que eu cheguei a 25. Tem mais os termos inicialmente apresentados aqui, e vem as condições de atendimento aqui. Todo estudo que deve ser feito, ela tem mais de 100, e tem que apresentar o projeto da subestação, né, com todos os detalhes aqui indicados. Inclusive, os postes atualmente, né, já são georreferenciados, então tem que indicar também as coordenadas do poste que vai atender, assim, de onde vai derivar, né, o ramal de ligação para atendimento daquela unidade consumidora. Bom, tem uma série de detalhes aqui. E as figuras, né? Algumas figuras que eu tirei daqui. Inclusive de distância mínima, né, em relação à edificação, né, percebe que aqui, ó, distância mínima deve ter, né, isso aqui é feito para ser obedecido, né. A gente chama de afastamento. Aqui são outras distâncias, né, outros afastamentos que devem ser respeitados. Distância mínima para o solo e tudo. Aqui essa figura, a maior ligação derivada da rede de baixa tensão em poste auxiliar. Aqui o eletroduto, né, quando ele é de polietileno de alta densidade,
Ou seja, ele é um eletroduto mais resistente, porque às vezes tem uma árvore, aí essa árvore vai, coloca a raiz dela aqui, e aí levanta, além de levantar o eletroduto, provoca rachaduras. Então, o eletroduto de alta densidade é mais resistente a isso. Aqui, ele mostra a proteção de concreto, né, em cima do eletroduto, tá, que está passando. E ele mostra uma distância mínima aqui de 25 centímetros. Esse aqui é o modelo de drenagem, deve ser feito, deve ser adotado, esse ou esse, né? Entre duas caixas, para ver aquela queda d'água, né, que é inevitável, a umidade também, e aí acaba gerando água dentro do eletroduto. Tá? Ó, tem várias outras situações aqui, tá aqui. Essa situação aqui foi a que eu falei para vocês ainda agora, ó. Ele tem a rede de baixa tensão, ou multiplexada aqui da concessionária, ele tem aqui o ponto de derivação, o ramal de ligação, né? E aí ele entrou nesse postezinho aqui, tá? E aí ele entregou aqui na proteção geral, PG, que ele fala, né? Aquele barramento, grudado aqui no lado do centro de medição aqui, ó. Isso aqui eu já vi, né, num condomíniozinho. Quando a situação aqui mais simples, né, mais simplificada aqui. Tá? E aí tem aqui a proteção geral e a proteção que sai para o barramento aqui que vai atender aqui as fases aqui dos consumidores. Que é outra situação aqui. Bom, como ele botou, desse jeito aqui que ele botou, se ele chama aqui de ponto de entrega, então já começa realmente o ramal de entrada. Ele chama de entrada mista. Tá vendo? Ele chama de entrada mista. Ele põe o ramal ele põe o ponto de entrega lá, onde começa a parte subterrânea, né? Aqui mostrando os dutos. Ó, a figura é aquela. Ok. Então, muita coisa tem daqui, né? Muita orientação aqui e na NT002. Por exemplo, o dimensionamento dos transformadores, da proteção dos transformadores, nós vamos começa a parte da demanda, né? Então, vamos ver a questão do projeto, né? Demanda das unidades consumidoras residenciais individuais e de unidades comerciais, ela segue as mesmas orientações da NT001. Pode-se calcular a demanda dos consumidores individuais de prédios de múltiplas unidades pelo critério da carga. Então, os consumidores individuais, essa equação nós já conhecemos, né? Demanda da iluminação e tomada de uso geral. Aqui eu já citei as tabelas da NT004. Tabela 3, tabela 4, calculado em quilowatts. Depois, nessas tabelas aqui é quilowatts. Depois a gente divide pelo fator de potência e joga aqui na equação da demanda. Aí depois vem a demanda dos aparelhos eletrodomésticos, de aquecimento, o fator de demanda fornecido pelas tabelas 5 ou 6 da NT004. Enfim, a gente agrupa, né? Faz como a gente sabe, como a gente aprendeu no capítulo 4, né? Que a orientação é a mesma. E essa é o padrão de fornecimento, seção mínima dos condutores, que podem ser utilizados para alimentar as unidades consumidoras, e o disjuntor. Para os condutores, deve ser verificada a condição de queda de tensão. Agora, para a demanda total dos edifícios, não é a questão de pegar a demanda dos apartamentos individuais, dos consumidores individuais, sim. A demanda dos edifícios residenciais
Uma das formas de calcular é utilizando essa equação aqui, né, onde a demanda do edifício total é igual a D1 mais D2 vezes 1,4. 1,4 seria um fator de segurança, né, e aumenta em 40% essa soma aqui do D1 mais D2, onde D1 é a demanda dos apartamentos e D2 é a demanda do condomínio, calculada pelo critério da carga instalada. Então, essa demanda aí é esse cálculo aí é para a demanda total da edificação em prédios com apartamento tipo iguais. Apartamento tipo é a forma como são chamados, né? Os apartamentos são todos iguais, né? Ou tem diferente. Tem prédio que tem apartamento com 3 quartos, apartamento com 4 quartos, né? E aí você calcula para apartamentos iguais, né? A demanda dos apartamentos pelo critério da área útil, esse D1 aqui, é calculada fazendo-se D1 igual a S vezes F, fornecida pela tabela 22 da norma, em função da área útil dos mesmos. F é um fator de diversificação da demanda, fornecido pela tabela 23 da norma. Ok? Então, essa demanda aqui não é mais pela carga instalada, ela é o resultado do produto de S vezes F, né? É aplicável na determinação da demanda de apartamentos com área útil até 1.000 metros quadrados. Para apartamentos com área superior, deve ser feito o cálculo através dessa equação aqui, que deve ter sido definida de forma empírica, né? Onde o Y é a demanda do apartamento, X é a área útil e metros quadrados do apartamento. Para os edifícios cujos apartamentos não têm a mesma área, pode-se determinar a área útil a ser aplicada na tabela 22 pela média ponderada das áreas dos apartamentos. Então, às vezes, ele tem, né, apartamento com área menor, né, e apartamento com área maior também para oferecer. E aí você calcula pela média ponderada a área dos apartamentos e a equação, né, e verifica lá a demanda dos apartamentos pela tabela 22. Para motores de piscinas, saunas, centrais de refrigeração, aquecimento, considera-se o fator de demanda unitário. Para edifícios cujos apartamentos não têm a mesma área, pode ser utilizada a equação a seguir para o cálculo da demanda total da edificação. A unidade, né, de cálculo da demanda do edifício que os apartamentos não tenham a mesma área. D1, demanda dos apartamentos tipo pelo critério da área útil. D2, demanda do condomínio pelo critério da carga instalada. D3, demanda dos apartamentos duplex pelo critério da área útil também. Então, às vezes tem. E aí, calcula separadamente, depois soma e multiplica pelo fator aqui, né, de segurança, 1,4. D3 calculado fazendo o produto S vezes F mais A mais B, onde A é a demanda da sauna, B é a demanda do aquecedor da banheira. Se não tiver nada disso, não considera, né, na conta. S, como sempre, é a demanda dos apartamentos fornecida pela tabela 22 e F é o fator de diversificação da demanda fornecida pela tabela 23 da norma. Vamos já ver essas tabelas através do exemplo. Para edifícios mistos, com unidades residenciais e comerciais, pode-se utilizar a equação a seguir para cálculo da demanda total da edificação. Novamente, D1 mais D1 é a demanda dos apartamentos pelo critério da área útil, D2 é a demanda do condomínio, D3 demanda das lojas pelo critério da carga instalada também. Mas qual é o critério da carga instalada? É aquele que nós aprendemos no capítulo 4. Tá? E o critério da área útil? É esse que nós vamos apresentar. Tá?
A demanda do condomínio é calculada considerando-se 100% para as cargas de iluminação, para os primeiros 10 quilowatts de carga de iluminação, e 25% para os demais. Para a carga de tomadas, 20% da carga total de tomadas. Para motores, de acordo com a tabela 2, equatorial. A tabela 4 da NT 002 da Equatorial fornece dimensionamento de transformadores recomendados para instalações em função da demanda calculada. Veja, aí a gente já precisa da NT 002 também, porque ela fornece o transformador, então você calcula a demanda, né? E aí qual é o transformador que eu vou adotar? 002, ela indica o transformador. A tabela 3A fornece dados para dimensionamento do circuito de baixa tensão na saída, no secundário dos transformadores, também a gente pode adotar aqueles condutores lá indicados por ela. Aí tem a proteção também, que é indicada nas tabelas, ela indica até a demanda a ser contratada pelo consumidor, né, que aí e aí precisa do contrato, né, de fornecimento. Exemplo aqui, calcular a demanda dos apartamentos, a demanda do condomínio e a demanda total de um edifício residencial de 6 pavimentos, com 4 apartamentos do tipo de 74 metros de condomínio. A carga instalada de cada unidade residencial e do condomínio é descrita a seguir. Nos apartamentos foi feito o levantamento, então esse é o critério da carga instalada, né? Do mesmo jeito que é feito para residência. Então, calcula lá a carga de iluminação, carga de tomadas, e aí o resultado, né? Para iluminação e tomadas de uso geral, todos monofásicos, 5,2 kVA de carga instalada, né? Chuveiros elétricos 2, chuveiro de 4.400 watts em 220 volts, condicionadores de ar serão 2 de 1.200 VA, 220 volts, micro-ondas, um micro-ondas de 1.200 VA, uma lavadora de roupa de 1.500 VA e uma secadora de roupa de 3.500. Normalmente, nos apartamentos, deixado, né? Eu já falei isso para vocês, uma tomada de 220 volts. Normalmente ele deixa uma na área de serviço e uma na cozinha. Quando a área de serviço é muito pequena ou nem existe, ou ela é conjugada na cozinha, né, digamos assim, aí é uma tomada, a gente tem que deixar, pelo menos, tá? Tem apartamento que é pequenininho, esse aí é um, né, 74 metros quadrados, ele é bem pequeno. Então, pode deixar, aí fica a cozinha, né, lá no fundo da cozinha ele deixa espaço para uma máquina de lavar roupa, e aí ele é pequeno, não tem nem onde secar a roupa, aí deixa a tomada para secador de roupa lá. Bom, no condomínio tem, geral, 3 kVA, de 127 ou 220 volts, elevadores, 2 de 15 cavalos, trifásicos, 220 volts, fator de potência 0,75 e rendimento 0,86. E a bomba d'água são 2 de 1 cavalo, trifásicas, 220 e rendimento de 0,81 com uso alternado. Então, são 2 bombas, mas ou entra uma ou entra outra, né? Bom, esses dados aí de rendimento, fator de potência, eu procurei, né? Se a gente consegue, né, com dados do fabricante, é melhor. Se não, a gente procura nas referências, livros. Então, seria essa aí a carga, né? Mas aí eu tenho, quantos apartamentos aí? Eu tenho 6 pavimentos com 4 apartamentos, tem 24 apartamentos, tá? Bem, a carga total instalada por apartamento. Então, já foi dito lá, né? 5,2 kVA de tomada, 8,8 kW de chuveiro elétrico, 4 kVA luz.
condicionador de ar e os eletrodomésticos somou tudinho, né? O micro-ondas, a lavadora de roupas e a secadora. Bom, aí eu adotei aqui o fator de potência padrão, né, 0,85, para a carga instalada em quilowatts de cada apartamento. Aí, veja, eu encontrei 20,5. Então, esses apartamentos eles são trifásicos, porque ultrapassou os 15 quilowatts, né, de carga instalada. Então, a carga instalada em kilowatt é 20,5, em kVA é 22,6 kVA. O fator de potência geral instalado estimado para instalação obrigatório. Padrão de fornecimento trifásico, pois a carga instalada é superior a 15 kW. A demanda, então, eu preciso calcular a demanda, né, dos apartamentos, já que a carga instalada ultrapassou 15 kW. Bom, e aí eu indico aqui a tabela, né? Então, vamos lá para as tabelas aqui. Tabela 4 da NT. Então, eu estava apresentando aqui para vocês, né, a NT 004. Começou aqui a questão do cálculo da demanda, que ela também dá toda essa orientação aqui, né, conforme eu apresentei lá. E aí, planilha de cálculo de tensão. Formulário. Documentos técnicos, vão começar as tomadas. Aqui dá o exemplo também, né? Tabela 1, potência de aparelhos eletrodomésticos. Ele sempre começa com essas tabelas aí, de potência de aparelhos eletrodomésticos. Estimado de equipamentos, se quiser também considerar daqui, né? Também pode. Muitos aparelhos. A demanda para iluminação e tomada de uso geral para unidades consumidoras não residenciais. E, como nossas unidades aqui são residenciais, né, ele apresenta essa tabela aqui, de fator de demanda para iluminação e tomadas para unidades consumidoras residenciais. Aquelas condições lá do condomínio já foram colocadas lá no capítulo, né, para residência, para apartamento residencial, no nosso caso ele tem então, é 0,64 aqui, o fator de demanda, de acordo com essa tabela aqui. Ok? Então, coloquei lá na apresentação, né? Eu já coloquei, desculpa aí, é 4,4 quilowatts, eu considerei em kVA. 4,4, não 5,2 kVA. Então, a carga instalada em quilowatts, né, 4,4 deu aqui, 0,68, está aqui. Fator de demanda. Tem que considerar, né, em quilowatts. Bem, a tabela 6, ela foi utilizada, né, dos eletrodomésticos aqui. Então, como é que nós usamos aqui a tabela 6? Fator de demanda de equipamento de utilização específica. Chuveiro, torneira, fogão. Fator de demanda, eu usei a tabela 6, tá? Existe um outro critério para cálculo da demanda aí, considerando todos os aparelhos, fazer levantamento dos aparelhos dentro da instalação, aí pode usar a tabela 5. Para eletrodoméstico de um modo geral, que é a mesma que tem na NT 001, que eu já apresentei, né?
Então, por exemplo, o chuveiro elétrico, eu encontrei 0,65, porque são dois aparelhos com potência individual maior do que 3,5 kW. E para os eletrodomésticos, máquina de lavar roupa, micro-ondas, secadora, eu encontrei 0,7, porque são três aparelhos com potência individual abaixo de 3 kW. Então, ficou 0,7 aí. Então, pronto. Tá? Os fatores de demanda. E aqui o produto, né? Kilowatt vezes fator de demanda nessa última coluna aqui. Para condicionadores de ar, de acordo com a tabela 8, foi encontrado o fator de demanda unitário. Como que é fator? Tipo janela, split e chiller para edifícios. E a tabela 8 para residências individuais. São dois aparelhos, né? Então, o fator de demanda foi unitário aqui. Aqui daria a mesma coisa, né? Edifícios residenciais. Na verdade, foi considerado aqui individualmente, né? Em cada apartamento lá eu tenho dois aparelhos, então o fator de demanda ficou aí em 100%. E aí depois eu calculei, né? Esse resultado aqui, né? Em kVA, digamos assim, né? Aqui, ó, kilowatt vezes fator de demanda, que é o 4,4 vezes 0,68, dividido pelo fator de potência. Então, encontrei todos esses parâmetros aí, né, A, B, C e D, para o apartamento individual e em kVA também. Watt vezes o fator de demanda dividido pelo fator de potência. E encontrei a demanda total do apartamento, 16 kVA. O fator de demanda estimado também é um cálculo que eu faço, né? Não é obrigatório, né? Ninguém cobra isso na norma, mas eu dividi aqui o 16 pelo 22, normalmente para residência ele fica em torno de 0,8, mas aí deu aí 0,7. Para 16 kVA de demanda, eu olhei lá na NT 004, tabela 25, tá? Vamos lá, tabela 25. Ok? Aí a tabela 25. E aí nós encontramos 16 kVA. Veja que o apartamento, ele é trifásico. E se tivesse dado, você continuaria classificando ele como trifásico, só que ele entraria nesse primeiro aqui. Nesse caso aí deu 16, então ele entrou nesse segundo aí, ele não vai deixar de ser trifásico, tá? Aí o padrão dele, né, de proteção geral, é o disjuntor termomagnético tripolar de 70 amperes, tá? O resto aqui, né, de reserva, né? E aí ele diz aqui, olha, você pode alimentar ele com o cabo de 16 milímetros, condutor, né, 16 milímetros, a gente pode fazer, por exemplo, para o caso mais alto, né, lá em cima, 6 andares, né, se cada pavimento, que é normalmente o padrão que o arquiteto adota, né, pavimentos com 3 metros, então, C vezes 3, 18, né, aumenta mais alguma coisa, porque sai daqui, né, tem ainda o pavimento térreo, sobe, chega lá em cima, sai pela laje, pode aumentar por 25 metros, 30 metros, 6 milímetros aí, pela queda de tensão aí, tá?
Bem, na tabela 25 da NT 004 tem-se tipo de fornecimento trifásico com demanda entre 15,1 e 27 kVA. Juntor geral de proteção é o termomagnético tripolar de 70 amperes. Seção mínima dos condutores do circuito de distribuição geral, 16 milímetros. Então, esse condutor de 16 milímetros, eu posso aproveitar ele, né, para alimentar o medidor, do medidor o disjuntor geral sai e vai para o apartamento. Mas eu tenho que verificar o dimensionamento, né, pelo critério da máxima queda de tensão admissível, admitindo 2%. Por que é tão rígido assim? Limites, né, eu vou ter que somar esse 2% com mais internamente, né, não posso ultrapassar 7% quando parte de uma subestação ou 5% quando parte do barramento de distribuição, né, secundário, né. Aí eu botei aqui o eletroduto mínimo para instalação do circuito de distribuição, tudo que tem lá na tabela 25. E aí eu fui fazer a mesma coisa para o condomínio, né? Então ele tem aí 2,55 kW de carga instalada, de iluminação e tomadas. E aí deu 3 kVA. Aí aqui eu já fiz o contrário, né? Botei aqui o kVA. Tá? Aqui é o fator de potência adotado. A bomba d'água, o fator de potência foi o fornecido lá, né? O fator de potência da bomba é 0,65, então foi o que eu adotei, né? Vamos lá ver. Só relembrando aqui, né? Bomba d'água, 2 cavalos, trifásico, fator de potência 0,65. É 86. Eu coloquei aqui 0,85, mas aqui na conta está 0,86. Vamos lá, né? O cálculo que foi feito foi o seguinte: para o elevador, eu tenho dois motores de 15 cavalos, vou passar de cavalo para quilowatts, então vou multiplicar por 0,7 fornecido, foi 0,86. O rendimento 0,86 e o fator de potência 0,75, rendimento 0,86. Aqui que eu me enganei, botei 0,65, né? 0,85, em vez de 0,75. Então, aqui, eu dividi pelo rendimento, né? Encontrei esse 12,83 quilowatts, tá? Como são 2 elevadores, multiplicou por 2. Aí vai ter operação simultânea deles, aí não pode 12,83 vezes 2. 25,66 aqui. Para encontrar os quilowatts do elevador. Coloquei aqui, né? E aqui 25,66 dividir por 0,85. Aí que eu vou fazer essa correção aí. Para a bomba d'água foi a mesma coisa, ela é de 1 cavalo e eu passei de cavalo para quilowatt. Então, multipliquei por 0,736 e dividi pelo rendimento, 0,81. Encontrei 0,9 kW. Dividi pelo fator de potência informado, né, de 0,65. Encontrei aí 1,4, tá? De kVA. Fator de potência geral estimado para o... Tá? E o padrão de fornecimento trifásico, porque a carga instalada é bastante superior, né, a 15 kW, deu 29,12 kW aqui, a carga instalada para o condomínio. Tá? E aí calculei a demanda
Bom, aqui existe uma recomendação, né, de fator de demanda, até mostrei naquela tabela 4, né, para o condomínio, para iluminação em tomadas até 10 kW, o fator de demanda é unitário. Para os elevadores, foi utilizada a tabela 10, e para a bomba d'água, a tabela 12, da NT 004. A gente pode mostrar, né, as tabelas 10 e 12. Fator de demanda para elevadores. São dois elevadores, foi considerado um fator de demanda de 80%. Normalmente, quando a gente não sabe bem, esse fator de demanda é um bom fator de demanda para se adotar, né? Aqui foi considerado aí. Já a tabela 12, fator de demanda para motores. Para o maior motor é 100%. Para a soma dos restantes motores, 70%. No caso aí, foi considerado só para a bomba, né? 100%. Aí aqui tem equipamentos especiais, da parede de raio-x. Aqui lembra a gente, né, da questão dos limites da queda de tensão, alimentada diretamente por um ramal de baixa tensão a partir de uma rede de distribuição pública de baixa tensão. A gente só considerou os 4% aqui. E alimentada por subestação de transformação ou transformação, ou que possuam fonte própria, 7%. A norma permite, a NBS 5410 permite 5%, nesse primeiro caso aí. Mas aí lembra que ainda tem a queda de tensão da rede de distribuição lá fora, né? Aqui, essa tabela aqui é interessante, né? Tanto a 16 como a 17. Aqui é para motores. E a outra lá, motores trifásicos, né? Por exemplo, nós temos lá, ele disse, é uma bomba, né? De 1 cavalo. Aí, eu considero aqui a potência absorvida da rede. Eu calculei 0,9 kW e 1,4 kVA. Ele botou aqui 1,05 kW. Tá? Então, aqui também serve de orientação, né, para a gente. Né? A corrente a plena carga, com atendimento em 380 volts ou 220 volts, a corrente de partida e o fator de potência médio, que eu adotei 0,65, ele botou aqui 0,69. É uma bomba, né? Não é exatamente o motor, é uma bomba. Né? Aqui, 15 kW, quilowatt, eu encontrei bem próximo, né? 16 kVA. Fator de potência média, 0,77, eu adotei 0,75, e ainda me enganei lá nos cálculos, mas eu vou fazer a correção. Tá? Então, aqui também tem alguma orientação, né? Uma tabela que, você não tem os dados, não conseguiu, norma. Esses parâmetros aqui. O valor da tabela foram obtidos pela média de dados fornecidos pelos fabricantes. Então, eles já se deram o trabalho de fazer essa pesquisa e obter esses valores médios aí. Tá? Tudo bem. Então, apresentamos já mais algumas tabelas, né, que foram adotadas. Bom, então, são dois elevadores, e está aqui. Kilowatt vezes fator de demanda dividido pelo fator de potência. Encontrei aqui esses valores em kVA. Encontrei a demanda total do edifício, do condomínio, e o fator de demanda estimado para o condomínio, 0,825. Da tabela 25, para essa demanda aqui, padrão acima dos apartamentos. Então, o tipo de fornecimento é trifásico, com demanda entre 27,1 e 38 kVA. Como deu 28, né, 28,5, o restante vai ficar como reserva para o condomínio. O juntor geral de proteção já foi o termomagnético tripolar de 100 amperes
do circuito em 25 milímetros quadrados, tá? Deve ser verificado o dimensionamento pelo critério da máxima queda de tensão admissível também. Mas aqui já ficou, digamos assim, um padrão acima, né? Porque as cargas também são mais pesadas aí. Eu tenho elevadores. Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo a cachorra latir, né? Que hoje eu estou em casa e a cachorra resolveu perturbar bastante hoje. Aqui, ó, de 27 até 38. Então, a proteção de 100 amperes, disjuntor, já dá para ser o disjuntor DIN, né, de 100 amperes. Condutor aqui de alimentação do 5 milímetros, no mínimo. Mas isso não impede você de fazer os cálculos, tá? De acordo com todos os critérios que nós apresentamos no capítulo 3, tá? Pode fazer, verificar lá o método de instalação, ver se dá para usar esse condutor de 25 com essa proteção de 100. Ah, não dá para usar 25 condutor, mas não mexe na proteção, porque a proteção já foi calculada, ela ficou nessa faixa aqui, né, de 27 a 38, então ela é essa daqui, tá? Ah, mas eu fui lá, coloquei, preparei meu quadro de distribuição e a soma das correntes está ultrapassando. Não se impressione com isso, né? Aquele cálculo das correntes a gente faz mais para verificar o equilíbrio das correntes entre as fases, porque lá a gente está considerando o uso máximo da carga instalada de cada circuito, né? E aí, lá, aquilo lá é difícil, né, de ser alcançado. Então, esse padrão aqui, ele é bem coerente de ser adotado, digamos assim, tanto para apartamentos individuais, já foi botado 70 amperes, os apartamentos, no geral, né? Mais importante é a gente dimensionar os disjuntores dos circuitos terminais, esses daí de 16, de 10, de acordo com a carga, ou de 25, ou 32 para chuveiro elétrico, ou 25. Então, esse é muito importante, porque ele está mais próximo da carga. É ele que tem que disparar imediatamente. Parar se o menorzinho falhar. Né? Então, lembra, né? Aquela soma que a gente faz lá é mais para verificar o equilíbrio, tá? Esse disjuntor geral, ele da norma, né? Ele é bem, digamos assim, coerente. Agora, um condutor é que pode ser que não seja, né? Porque a método de instalação, um condutor geral, digamos assim, ou genérico, né? Mas a gente pode ter um método particular, algum outro método, e verificar que aquele não é o condutor admissível. Então, você pode adotar outro condutor. Agora, em relação eu fiz aqui, cálculo também, quando eu mostrei a corrente, né? Ah, calculei a demanda aqui, quando eu fiz para a residência, né? Né? E aí, essa corrente total é a mesma coisa, calcular em função da demanda, né, a demanda instalada e tudo. Você pode ou não fazer a correção, aplicar o fator de correção, né, mas não vê-se muita necessidade de alterar o disjuntor também, a não ser que esteja muito próximo já do limite. 37 ou 35, né, aí tudo bem, já está muito próximo do limite aqui. Aí você pode pensar em botar no padrão imediatamente superior para deixar uma margem de reserva, né, se ele quiser ampliar a carga. A demanda total do edifício, eu utilizei essa equação aí, do D igual a D1 mais D2 vezes 1,4, tá? Onde eu achei o S? Na tabela 22. Onde eu achei o F? Na tabela 23. Então, mostrando aqui a norma, vou voltar aqui para as tabelas 22 e 23. Então, veja aqui, na tabela 22, ele vai te indicar uma demanda. Ah, mas eu calculei 16 kVA.
mas não é mais aquele 16 kVA. A demanda agora vai ser, sabe qual? Para 74 metros quadrados, 1,67 kVA, 10%, né, da demanda que eu calculei lá. 1,67 kVA. E o fator de diversidade? São 24 apartamentos. Então, 24 apartamentos, o fator de diversidade 19,86. O fator de diversidade ele é adimensional. Tá? Então, 24 apartamentos, ele aqui vai até, né, caso aqui 81 apartamentos, aqui vai até 165 apartamentos. Então, o fator de diversidade ele é adimensional. No nosso caso aqui, encontramos 19,8 e encontramos 1,67 kVA de 74 metros quadrados. 3,2 kVA. Tá? A demanda do condomínio já calculamos lá, deu 28,55 kVA. Então, D1 mais D2 me deu 86,45 kVA, para aquele prédio todo de 24 apartamentos, 86 kVA. Tá ok? E aí, com base na tabela 4 da NT 002 da Equatorial, eu posso escolher um transformador trifásico de 112,5. Então, vamos dar uma olhada na tabela 4, né? A NT 002, quando eu peguei a última atualização dela, ela já começa com essa errata daqui, e é justamente nas tabelas, né? Tabela 3, página 90, tabela 3A, tabela 4. Onde se lê na página 91, a tabela 4, leia-se na página 91, a tabela 4. Está aqui a tabela 4. Dimensionamento de transformadores particulares. A nossa demanda calculada ficou 86 kVA, né? Então, de 83 a 124, ele sugere 102,5 kVA. Tá? O transformador aqui de 112,5. Tá? Então, essa tabela é interessante. Aqui ele diz, olha, caso a demanda ficará a critério do projetista, a escolha de um transformador de potência maior do que o recomendado. Se tivesse dado, por exemplo, 125, né, aí ele pode adotar indo de 102 ou de 150. É isso que ele está dizendo, né? Bom, o nosso ficou em 86, então foi... saiu de 112. E aqui, a faixa de demanda por transformador até 300 kVA. Tá? Aí, quanto ele deve contratar de demanda? 56 kW no mínimo, 112 kW no máximo, demanda contratada. Bom, 4 eu encontrei essas seguintes informações. O atendimento em tensão primária de 13,8 kV. Por que o atendimento foi tensão primária? Porque a demanda dele ultrapassou os 75 kVA. Tá? Então, ele ficou com atendimento de tensão primária, na rede de média tensão, tensão secundária 220 volts, 127. Aí tem a tabela 3A, que eu acabei não mostrando. Vamos lá. Tabela 3A. Aqui mesmo, né, nesse início aqui, porque ela saiu com uma errata. Tabela 3A. Então, aqui já tem uma orientação para o projetista também, né? No circuito de baixa tensão em 227
220/127 volts, né? O nosso transformador, ele é trifásico, com secundária em 220/127. O nosso transformador é 112,5 kVA, tensão secundária 220 volts. Essa corrente nominal secundária, eu acho que já até calculei num exemplo, amperes, né? 112.500 dividido por raiz de 3 vezes 220. Aí o disjuntor, eu já até falei para vocês que aí não divide, né, por nenhum fator de correção, né? É o mais próximo possível. Então, aqui deu um disjuntor 300 amperes aqui, né? Isso é né? O cabo na saída do secundário transformador, trifásico, 120 milímetros quadrados na fase, 70 milímetros. Aí eu não gosto de fazer isso, né? Pode ser tudo 120, né? Diâmetro do eletroduto, aterramento e tal. Tá ok? Então vamos lá. Aqui, dessa tabela aí, eu peguei, então, o disjuntor geral, 300 amperes, circuito de baixa tensão, condutor de 120 milímetros quadrados, fase neutro. O aterramento eu adotei a metade da fase, 75 milímetros, e não aqueles 25 indicados lá pela norma, polegadas. Bom, no final do capítulo a gente apresenta uma ilustração também, né, do que pode, como pode ser um projeto, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê, né, o ramal de ligação, derivado aqui da rede pública de alta tensão, então ele é atendido em média tensão. Para indicação aqui, né? Ele chega aqui numa caixa subterrânea, por causa que é mais indicado, né? Ele fez esse corte aqui, ele poderia ter vindo aqui direto, com outra caixa aqui, e chegado aqui, e não cortava essa área de lazer aqui, né? Podia ter feito de outra forma também. De baixa tensão aqui, né? Aqui nesse quadro de baixa tensão, ele alimentou aqui o centro de medição. No centro de medição, ele saiu, digamos assim, com essas saídas aqui, né? Saída D, F e G para um lado aqui, saídas H e J. H e J alimentaram o quadro, esse quadro geral aqui do condomínio, né? Esse quadro geral do condomínio, ele está alimentando os elevadores e a bomba. Tanto que tem aqui, né, um quadro subterrâneo aqui que está sendo alimentado por esse circuito J, digamos assim, ou para essa saída J, né? Essa saída H aqui é a alimentação, né? E veja que do condomínio ele saiu com esse I aqui. Esse I aqui alimentou aqui esse quadro aqui de iluminação e tomadas. Hoje em dia a gente já separa, né? A iluminação das tomadas. No quadro, um quadro só para iluminação, outro quadro só para tomada. Ele alimentou aqui esse quadro aqui, né, daqui de baixo. E esses caminhos aqui, né, D, E, F e G, vão para cá, né, e vão subir por esse espaço de construção aqui na prumada, né, aqui verticalmente, vão subir para alimentar os apartamentos, os andares, né, dos apartamentos. Aqui ele botou um quadro lá embaixo para as bombas. Aqui pode ter filtro da piscina para alimentar, né? Pode ter sauna. Aqui é a subida vertical, né? Então ele mostrou de novo aqui nesse corte aqui a chegada na caixa subterrânea, a alimentação do quadro geral de baixa tensão, a alimentação do centro.
inclusive, saiu do centro de medição alimentação do condomínio, né, ele tem uma medição dele, o condomínio alimentou outro quadro de distribuição aqui, de iluminação e tomadas, do salão de festas, e a garagem, né, outras coisas aqui. Aqui embaixo, no subsolo, a bomba, né, e aí, então, aumentando. E aí subiu esse K, por quê? Porque o K é do elevador, ele vai embora lá para a casa de máquinas, lá em cima, né? É do alimentador do elevador, esse K. E DEFG, ele pode levar, por exemplo, dentro do D, né, dentro do E, do F, do G, ele está levando os circuitos que alimentam cada aqui, né, 4 circuitos, pelo menos, ou não, né, esse B pode ser só um conjunto de circuitos, não necessariamente tudo esmigalhado dentro de um eletroduto, né? Ele está levando aqui, ele agrupou aqui, né? O D seria para alimentar esse primeiro pavimento, o E seria para alimentar o segundo pavimento, o F terceiro é a alimentação do quadro de distribuição dos apartamentos. Então, aqui tem 4 pavimentos, né, esse edifíciozinho, 4 apartamentos por andar. E ele está levando aqui dentro do espaço de construção aqui, que o arquiteto já deixa, né? Está subindo aí com essa alimentação aí. Então, o que foi que nós dimensionamos no nosso exemplo? Que vão alimentar cada apartamentozinho desse aqui. Dimensionamos os 25 milímetros, que vai alimentar o condomínio geral, o quadro geral do condomínio. Ainda teria que dimensionar o quadro aqui de iluminação, né? O circuito de iluminação, o circuito de tomada, e a bomba, né? Que ninguém fez lá. Nossa, essa chegada aqui geral, né? Ele pode partir de um transformador lá no poste, né? Por exemplo, então vai sair já o secundário de lá, né? Para alimentar aqui o QGBT. E aqui, em cada andar, né, eu vou sair para alimentar nesse caso aqui foram bifásicos, né, os apartamentos aqui, alimentação. Então, dentro de cada apartamento, eu vou verificar aqui o local ideal para colocar o quadro, né, de distribuição. Tá? Também. Aqui ele botou já dentro da cozinha, né. Ok, o capítulo 6 era esse. Na norma, né, na NT 002, a gente conta também, como eu falei para vocês, a questão dos materiais, né, de para-raio, chave fusível, elo fusível, né, que deve ser adotada, né, nos transformadores também. Então, essas normas aqui são muito importantes, né? Elas são bastante detalhadas e elas ajudam muito quando a gente vai fazer um projeto. Tá? Aqui tem a demanda e tal, e tem aquelas erratas lá que devem ser consideradas lá, fator de potência. Dimensionamento do transformador, aqui tem também. E várias outras. Está aqui, por exemplo, essa tabela aqui tem dimensionamento dos elofusíveis. Tá? Aí tem transformador trifásico, potência de 112,5. O elo fusível lá no primário, né, para esse 3,8 kV,
É o 5H. Aí você vai colocar lá no primário o 5H. Aí tem a chave fusível com capacidade até 300 ou 400 amperes e isolação de 15 kV. Então, tem tudo está indicado nessas tabelas aí. Alguma dúvida? Professora, quando se passa Sim. os eletrodos para o quadro geral de uma residência que não, a casa comum é subterrânea, mas aí num residencial que tem vários pavimentos, não vai ser subterrâneo, vai passar na laje. Como é que é essa passagem do quadro geral do condomínio para o quadro geral de cada apartamento? Ele pode ser por baixo da laje. E aí ele coloca algum forro, alguma coisa assim. Esse espaço ele tem que ser previsto também. Tá? Às vezes também o piso, eles fazem. Não é o piso da outra, né? Então, aí embaixo aqui você vai ver que passa a tubulação do banheiro, do apartamento de cima, e passa no apartamento de baixo, e aí essa tubulação ela passa pelo caminho mais curto possível por lá, por esse espaço aí, tá? Entre o forro e a laje. Você escolhe o caminho mais próximo, né? Porque tem muita tubulação aí para passar também. Tem do ar-condicionado, tá ok? Aí lembrando que nesses apartamentos a gente não faz ligação pelo piso, né? Não vai fazer nada de ligação de tomada e tal pelo piso, porque o piso de um é o teto do outro, e aí é tudo para baixo, para os interruptores e tomadas. Bem, o nosso curso termina aqui, então. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Por e-mail, pelo Google Classroom. Tá ok? Boa sorte para vocês. E eu aguardo os trabalhos. Falei que eu aguardo os trabalhos finais da iluminação. Aí eu vou lançar a nota de vocês no Google Classroom, tá? Os trabalhos que vocês já fizeram até agora. Tchau. Boa tarde.